Então, irmãos, a gente chega nesse final de ano, né? É um momento de comemorar, passamos o Natal, passamos algumas festas já. Imagino que você já tenha engordado um pouquinho. Pastor Valadão ali, ó, a barriga dele está chegando aqui no altar quase. A minha não, a minha ainda está controlada, ó. Né? Mas a gente passa esses momentos, irmãos, de festa, de alegria, né? Em meio a muitos momentos de tristeza também. Hoje, para nós, é um dia triste por conta da perda que teve na família da Juliana, né? E durante esse mês, algumas perdas. A semana passada foi o Paulinho, né? Algumas pessoas que nós perdemos. Isso dá tristeza, mas, por outro lado, a gente fica confortado, porque sabemos que o Espírito Santo está no nosso meio, nos confortando, né? Nos fortalecendo, né? Porque precisamos avançar, não podemos ficar parados, precisamos continuar. Estava conversando ontem com um amigo que perdeu, aquele amigo do churrasquinho que eu já comentei aqui. Ontem eu fui lá para comprar um churrasquinho, né? Foi ontem? Foi ontem, né? Eu fui lá para comprar um churrasquinho, que a pastora falou assim, ó, não vou fazer comida hoje. E quando ela fala, não vou fazer comida, eu sei que eu tenho que comprar o churrasquinho, né, à noite. E aí ele se lamentando da morte do pai também, né? Que é uma coisa triste, né? Se lamentando por conta de ter perdido. A diferença entre aqueles que têm a Cristo no coração e aqueles que não têm, né, é a certeza de onde vão parar, de onde estarão aqueles que estão com Cristo, né? Nós temos essa certeza. Isso nos conforta. Mas um ano conturbado, um ano difícil. Olha, um ano assim de muito aperto, em todos os sentidos, né? Eu estou aqui hoje, a pastora está aqui, creio que os pastores também, né? Cansados de um ano de trabalho. Parece que não, mas teve muito trabalho, teve muito envolvimento, teve muita preocupação. E isso traz fadiga, traz cansaço. E a gente chega no final do ano, né, cansado, esperando que o ano que vem seja um ano melhor, né? A gente sabe que isso pode não ser uma verdade, até mesmo se nós formos analisar, né, o que Jesus fala do final dos tempos, que não seria nada fácil. A tendência não é melhorar, a tendência é cada vez mais dificultar ou piorar, vamos ser bem claro. Mas a certeza que nós temos é que estamos com o Senhor. E mesmo em meio às guerras, Ele nos fortalece. E Ele vai fazer com que a gente avance. Mas a gente chega nesse final de ano, e geralmente quando a gente chega no final do ano, a gente, né, faz duas coisas. A gente olha para trás e faz um balanço, uma retrospectiva do que a gente passou. Algumas pessoas chegam à conclusão de que foi um ano bom, um ano legal, deu para passar, né? Fazemos coisas boas, coisas ruins, todo mundo faz, né? Então fazemos esse balanço e fazemos uma projeção para o ano que vem. São dois momentos que quase todas as vezes está presente nesse momento, né? Nesse momento de transição de um ano para o outro, né? Então são essas duas coisas que a gente faz. Para quê? Para ver onde a gente acertou. E é importante que se faça isso. É importante que a gente olhe para trás e a gente possa observar coisas que nós fizemos que não foi tão certa e observar coisas que fizemos que foi certa, para que as certas a gente continue fazendo e as erradas a gente pare de fazer, né? Então não é ruim você olhar para trás e ver, né? E o melhor ainda é a gente olhar para frente e ter esperança de que pode ser melhor. Ainda que o sistema não seja melhor, ainda que as condições não sejam favoráveis, para o cristão pode ser melhor, né? Nós queremos nisso. Então fazemos isso. Mas essa noite eu queria falar um pouco sobre o nosso tema, o que a gente vai trabalhar para o ano que vem. Deus tem dado uma palavra para a pastora, confirmando com o pastor Valadão, né? Confirmando de outras formas, sobre o que qual seria a palavra, qual seria a vontade de Deus
para a vida da igreja, para a nossa vida, para o ano que vem. Porque, irmãos, muitas vezes a gente começa a buscar, a pedir coisas, mas a gente não está preocupado com a vontade de Deus, e sim com a nossa vontade. Acredito até que muitas pessoas colocaram seus pedidos aqui, sem até mesmo consultar a Deus se aquilo era da vontade dele. Se for coisa boa, tudo bem, né? Não tem muito problema assim, porque se for bom, né, tudo que é bom, tudo que é aceitável, tudo que é, né, honroso, né, a gente deve buscar. Mas muitas vezes a gente faz os pedidos e não pensamos naquilo que Deus quer para nós. E o que Deus quer para nós para 2022? E a palavra que Deus tem dado é sobre obras maiores para a igreja. E quando a gente fala sobre obras maiores, pode ser que haja uma confusão na nossa mente, achando que essas obras maiores são para nós. Mas o que Deus quer falar nessa noite é que essas obras maiores não são para nós, mas são para Ele. É para o reino. Porque temos trabalhado muito tempo para nós. Acho que chegou a hora de trabalharmos para o Senhor. Chegou a hora de tomarmos a mão no arado e avançar. E o texto que a gente tem como referência está lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Se você puder abrir. Todos encontraram? Evangelho segundo João, capítulo 14, o versículo 12. Antes de nós lermos, vamos orar ao Senhor, para a gente pedir que o Espírito Santo nos conduza nesse momento. Senhor, diante da Tua palavra, nós estamos, Pai, nesta hora, e pedimos, Pai, a direção do Teu Espírito, pedimos, Pai, a unção do Teu Espírito, para poder compreender aquilo que o Espírito diz à igreja. Para poder, Senhor, entender qual é a Tua vontade, Senhor, para as nossas vidas no ano que está chegando, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nos colocamos à Tua disposição, que o Teu Espírito tenha liberdade em agir e trabalhar no nosso meio. No nome de Jesus oramos. Amém. Versículo 12, então, de João capítulo 14, diz assim: em verdade, lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Que é o versículo 13, diz: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas o texto, né, o versículo-chave para a nossa reflexão é essa. Jesus, ele diz: todo aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Para a gente, como humanos, pessoas, né, da terra, vamos dizer assim, nós não somos do mundo, né? Estamos aqui de passagem, mas estamos aqui. Estamos em carne, nossa carne é falha e difícil até mesmo de compreender o que Jesus está falando aqui, né? Fazer as obras que Ele fez e outras maiores, para nós é difícil. Talvez por isso que muitas pessoas não insistem em buscar isso para a sua vida. Porque sempre falamos, Jesus é Deus, e nós não somos. A gente não está aqui querendo comparar Jesus com a gente. Apesar de que a Bíblia muitas vezes fala que devemos ser semelhantes a Ele, né, em todos os sentidos, né, a gente não está aqui comparando Deus com um homem. Mas Jesus, ele queria dar um incentivo aqui para os seus discípulos, para não desistirem, para não pararem, para não desanimarem. E aí ele fala: vocês farão as obras que eu faço,
e outras maiores farão. E esse é o tema desse nosso ano, obras maiores que nós devemos fazer. A vontade de Deus é que façamos essas obras. Não é que façamos a nossa obra, mas façamos a obra dele. E o que precisamos, né, para que isso se torne uma realidade na nossa vida? Porque isso não é uma realidade. Jesus, ele fala, né, para os seus discípulos, né, sobre os sinais que seguiriam, né, os sinais que seguiriam a igreja, né, e poucos desses sinais são visíveis hoje, porque as pessoas não falam mais nisso. Os pastores não pregam mais nisso, em fazer a vontade de Deus. É cada um querendo fazer a sua própria vontade. E, infelizmente, pastores e pregadores também incentivando as pessoas a buscarem as suas próprias vontades e não a vontade de Deus. Porque é muito difícil nós orarmos e pedirmos: Senhor, seja feita a sua vontade, assim como Jesus orou na cruz. Passa de mim esse cálice. Mas, Senhor, seja feita a tua vontade. Para nós é difícil, porque a nossa vontade, em meio a esse mundo que a gente vive, ela é muito forte. Mas o que precisamos fazer? Primeiro, a gente precisa se aproximar ao máximo que a gente puder daquilo que Deus quer para nós. Sabendo que a gente nunca vai chegar à perfeição, porque somos imperfeitos. Assim como Paulo, quando ele fala, lá em Efésios, ele fala que devemos ser o quê? Imitadores de Deus como filhos amados. E está lá em Efésios capítulo 5, diz: sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ele: andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Irmãos, que coisa maravilhosa. Paulo, tu acha que Paulo alcançou a perfeição? Não. Mas ele buscava, ele corria atrás dessa perfeição. E é isso que ele incentiva a nós. Então, para nós estarmos dentro da vontade de Deus, para nós podermos alcançar, para nós podermos chegar mais próximo, né, disso, é a gente buscar a aproximação de sermos iguais a Deus. É se aproximar cada vez mais. E é interessante quando Paulo ele fala assim, ó: andai em amor. Andai em amor, como Cristo andou. E ele fala: e se entregou. Que a nossa entrega também, a nossa entrega a Ele, a Jesus, pela obra dele, seja contínua. Que a nossa oferta e o nosso sacrifício a Deus também seja como cheiro suave ao Senhor. Irmãos, coisa maravilhosa a gente poder entender a necessidade que nós temos hoje, talvez de retornar à origem do Evangelho, lá onde tudo nasceu, quando Jesus ele esteve aqui, e ele subiu, deixou essa ordem para os seus discípulos. E isso vem se perdendo, irmãos. Isso vem se perdendo. As pessoas estão preocupadas em enriquecer. Não que enriquecer seja um pecado, mas depende da forma com que você vai enriquecer e como você vai buscar isso. Porque existem formas e formas, né? Estava ouvindo um pregador, ele falando da vontade de Deus. A vontade de Deus sempre prevalece, né? Aí ele falou assim, ó: pode ser feito da forma simples ou da forma simples. Porque para Deus tudo é simples. Vai ser difícil para a gente. O povo de Israel podia ter chegado na terra prometida em alguns dias de caminhada.
Era a forma simples. Mas foi da forma simples para Deus, 40 anos. Para Deus não importa. Jonas podia ter chegado a Nínive de carro, de navio, mas foi dentro do ventre de um peixe. Forma simples para Deus. Se nós entendermos qual é a vontade de Deus, vai se tornar simples para nós também. Então, que a nossa oferta, que o nosso sacrifício pela obra, que a nossa entrega pela obra, suba também como um cheiro suave. Qual era a prioridade de Jesus? Jesus, ele quando veio, né, à terra, ele veio com uma missão. Todo mundo sabe. E você também, quando aceitou Jesus, você recebe essa missão. Você tem essa missão. E a missão de Jesus, ele deixa claro isso no Evangelho de João também, né? Quando ele fala sobre o que é a missão dele. Ele fala de uma forma assim, que a missão dele é o alimento dele, é o que alimenta ele. E aí lá em João capítulo 4, volta um pouquinho a sua Bíblia, no capítulo 4 de João, no versículo 34, que diz assim, Jesus fala, aí Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É o que alimenta Jesus, o que alimentou Jesus, o período que ele esteve aqui. Os discípulos estavam ali discutindo e forçando Jesus a se alimentar. Né? Se você ler os versículos anteriores. Ah, Senhor, come, Rabi, come. Os discípulos tinham saído para pegar comida. E aí Jesus fala, ó, a comida que eu vou comer, vocês não podem comer, não vão comer. Né? Mas a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, primeira coisa que a gente tem que buscar é entender que a nossa alimentação, que aquilo que pode nos alimentar para fazer a vontade do Pai, vem do Pai. Não vem de qualquer outra fonte, mas vem direto de Deus. Fazer a vontade de Deus era a prioridade de Jesus. Qual é a nossa prioridade? Como cristãos, como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, qual é a nossa prioridade? É fazer a vontade de Deus. Irmãos, às vezes as pessoas se escandalizam, ficam, mas aí eu vou deixar de trabalhar. Não, você pode no seu trabalho servir ao Senhor. Você pode, naquilo que você faz, na sua profissão, fazer de forma que você vai servir a Deus. Que aquilo vai ser um instrumento de bênção e não um instrumento de maldição. Aquilo vai ser alguma coisa que vai abençoar a tua vida, vai abençoar outros. A pior coisa que tem para um crente é ele ficar murmurando, reclamando da fonte de renda que ele tem, do trabalho que ele tem. Porque muitos irmãos, muitas vezes tem irmãos, a gente ora aqui pelos irmãos que estão desempregados, precisam de um emprego, de uma fonte de renda. Tem irmãos que, de repente, tem até aqui, Senhor, eu estou fazendo um voto, né? Eu já ouvi muito isso. Primeiro salário que eu tiver, eu vou dar tudo para o Senhor. Não faz isso. Deus não quer isso de você. Talvez o pastor queira. E talvez o pastor te incentive isso. Né? Não aqui. Mas não é isso que Deus quer de você. Deus quer de você a fidelidade. Deus quer de você que você seja fiel a Ele. Deus não quer que você faça voto de tolo. Mas aí tem algumas pessoas que, né, se comprometem dessa forma, né? E aí, depois que entra num serviço, entra no emprego, aí o primeiro mês é uma bênção. O salário está lá. O segundo mês, Senhor, mas o salário já não está dando. Ao terceiro mês, ainda mais com essa inflação do jeito que está, com a economia do jeito que está, tudo aumentando, o combustível a R$7, a gasolina, o gás a R$100, um botijão. Aí a gente fala, Senhor, não está dando. Aí começa a falar mal. Aí começa a resmungar, a reclamar daquela fonte de renda que o Senhor abriu. Se você for fiel no pouco, no muito, o Senhor vai te colocar.
Seja fiel no pouco. Não reclame, porque Ele vai te suprir as tuas necessidades. Ainda que você ganhe um salário mínimo, Ele vai suprir as tuas necessidades. Vai dar para você botar combustível no teu carro, vai dar para você comprar bujão de gás para o seu fogão, vai dar para você comprar carne, que está um absurdo. Não dá nem para fazer um churrasquinho, mas vai dar para você fazer isso tudo e ficar feliz. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito. Então, primeira coisa, a primeira prioridade de Jesus que nós devemos imitar é fazer a vontade do Pai. Que esse ano de 2022 a gente possa refletir sobre qual é a vontade de Deus para a nossa vida e não qual é a nossa vontade, né, para a nossa vida. Porque às vezes a gente quer que Deus se curve à nossa vontade. Eu já vi pessoas dizer que pressiona, coloca Deus na parede, né, para pedir alguma coisa, achando que Deus é obrigado a servi-los. Nós é que temos que servir a Deus. Então, essa passagem que nós lemos, ela mostra isso, mostra a preocupação do Senhor. Os discípulos preocupados em comer e encher a barriga, né, em comer rabanada, em comer tender, em comer, né, chester. Os discípulos preocupados com isso e Jesus preocupado em fazer a vontade do Pai. Que a nossa comunhão, que a nossa união seja em prol de fazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. E aí Jesus também fala, está escrito, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha o nosso alimento aqui, que a gente não busca. Olha o alimento que vai nos fortalecer para que a gente possa fazer as obras que Jesus fez e outras maiores ainda. Está aqui. É a palavra dele que nos alimenta, é a vontade do Pai que nos alimenta, é a vontade de Deus que nos alimenta. É isso que tem que nos alimentar. Então, precisamos fortalecer essa alimentação em nós. Precisamos buscar isso. Né? Como que um atleta... Alimentação, irmãos, se a gente for estudar, eu não sou nutricionista, mas eu sei que o nutricionista, ele estuda para fornecer a alimentação que vai produzir o melhor efeito na vida de cada pessoa. E isso vai depender da sua atividade física, o que você faz, se o seu trabalho é pesado ou não é, se é um trabalho leve, se você trabalha sentado, trabalha em pé, trabalha andando, tudo isso vai influenciar no tipo de alimentação que você precisa, né? Um atleta, ele precisa de uma alimentação especial para suportar aquela carga toda de uma competição, né? E nós também precisamos de uma alimentação especial para fazer a obra de Deus, para realizar a obra de Deus, né? Então, essa alimentação, ela vai ter um efeito e um resultado na nossa vida. Buscai nas Escrituras, elas de mim testificam, diz o Senhor. Buscai na palavra, se alimente da palavra, porque ela vai te fortalecer para 2022, você ter coragem, ter força para fazer a vontade de Deus. Né? Se render à vontade de Deus. Muitas vezes deixar de lado a tua vontade para fazer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita para nós. Aí Ageu, capítulo 1, diz assim, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Ele fala, considerai. Cada um agora pare e pense, considere o que você está fazendo, como você está agindo. Considerai os vossos caminhos. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Vocês comem e não se fartam. Vocês bebem e não sacia a sua sede. Vocês se vestem, mas não ficam aquecidos. E o que recebe salário, parece que está colocando num saquetel furado, ou num saco furado. Por quê? O que ele está falando assim? O esforço do homem de nada vale, se Deus não estiver presente. Se Deus não estiver no negócio. O teu esforço, ele tem resultado quando você tem Deus do teu lado para te ajudar.
quando você está ligado com Deus, aí ele vai dar resultado. Mas quando você não está, acontece isso aqui, né? Que a gente faz muito e ganha pouco, né? Come, não se farta, bebe e ainda tem sede, se veste, não se aquece, porque estamos fazendo errado. E é por isso que ele fala, considerai os vossos caminhos. É o momento da gente refletir e considerar o nosso caminho, como tem sido o nosso caminho como cristão. Que 2022, irmãos, seja um ano diferente para nós como igreja. Seja um ano de buscar coisas espirituais, coisas celestiais. Jesus está voltando. E ele vai buscar uma igreja. Ele vem resgatar uma igreja saudável, forte, que está fazendo a vontade dele. É isso que ele vem buscar. Então, considerar, irmãos, vamos parar e considerar como tem sido a nossa caminhada cristã. Ano após ano, irmãos, a gente vem pedindo coisas para nós. Ano após ano, a gente vem buscando, as igrejas vêm buscando o tema, ao ano da vitória, ao ano da prosperidade, ao ano disso, ao ano daquilo, só para exaltar o homem. E a obra de Deus vai ficando para trás. A obra de Deus vai ficando esquecida. Irmãos, isso a gente não percebe assim de uma forma imediata, mas é um suave trabalho maligno que está agindo na vida da igreja. Sem perceber, de forma sutil, o mundo vai entrando na igreja com esses conceitos, com essas palavras, e a igreja vai definhando e vai deixando de ser igreja. Só tem título de igreja, mas e os sinais? Não tem. E o desejo, irmãos, ardente de servir ao Senhor, como diz lá, né, o Espírito Santo diz à igreja de Éfeso, né, para voltar ao primeiro amor. Vocês são bons, vocês fazem a coisa certa, mas uma coisa eu tenho contra vocês, porque vocês negaram ou abandonaram o primeiro amor. Volte a essas práticas. Irmãos, hoje, né, no tempo que eu me converti, eu via muito isso. As pessoas, quando chegavam a Cristo, era aquela empolgação, tinha aquele encontro, aquela coisa, né, fervorosa. A gente tinha muito evangelismo, a gente tinha muito trabalho. Hoje a gente não vê isso. As pessoas aceitam a Jesus e parece que é normal, que fica a mesma coisa. Não muda nada. Que coisa é essa? Jesus, ele veio para transformar, para mudar. É mudar radicalmente, irmãos. Às vezes a gente até fala, né, daquele processo lento que acontece, irmãos, mas a mudança, irmãos, na nossa mente, no nosso coração, tem que ser instantânea. Hoje eu sou de Cristo, eu sou nova criatura. Uma nova criatura, ela é transformada assim, de uma hora para outra. A nova criatura ela não vem crescendo devagarzinho, não. Quando você aceita Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. As velhas ficam para trás. Mas hoje a gente vê pessoas aceitando Jesus, hoje, aí amanhã está lá fora. Aí no domingo vem para a igreja, canta, louva, tá, aquele negócio todo. A gente não vê essa coisa que fala do primeiro amor, daquele amor de encontrar com Jesus. É como você encontrar com a pessoa amada. Irmãos, quando eu encontrei essa varoa, eu vi essa varoa num banco de escola, meus olhos, assim, meu coração saiu pela boca. É esse encontro que está faltando da nossa vida com Cristo, do nosso coração palpitar, do nosso coração bater forte. E bater forte quando diz, vamos para a casa do Senhor, o nosso coração palpita de alegria. Eu vou estar ali com Cristo, eu vou estar ali com os irmãos, eu vou estar na comunhão e milagres vão acontecer. Falta isso em nós, irmãos. 2022 tem que ser diferente na minha e na sua vida, na nossa vida.
Outra coisa que a gente tem que perceber em Jesus e trazer para nós é a forma com que Jesus olha para o mundo, ou vê o mundo. Como que você olha para o mundo e como que você enxerga o mundo? Como você vê o mundo? Você vê o mundo com aquela visão, não, está perdido, perdido fica, não quero saber, cada um é livre, né, tem um livre-arbítrio, faz o que quiser. Ou você fica com dó, né, o amor que está em você é maior e sente a necessidade de tirar aquela pessoa de lá e trazer para cá? É isso que tem que ter em nós, é esse amor, aquele amor que a gente viu, né? O amor de Jesus, porque Ele nos amou, né? E se entregou por nós. E aí em Mateus capítulo 9, diz assim, versículo 35, e percorria Jesus, a gente tem até um louvor de Daniel de Souza, né, que fala sobre esse texto aqui, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de enfermidade e moléstias entre o povo. Vendo as multidões, teve grande compaixão. Quando Jesus olhava a multidão, teve compaixão. Irmãos, esse sentimento é um sentimento que tem que ter em nós também. Olhar a multidão e ter compaixão. Porque teve compaixão, teve grande compaixão. Não é compaixão só não, teve grande compaixão delas. Porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. O mundo aí fora, irmãos, está perdido nessa condição. E nós, como cristãos, nós temos a possibilidade, nós temos a condição de suavizar a vida dessas pessoas. Através de quê? Através de nós fazendo a vontade de Deus. Realizando as grandes obras que o Senhor quer que nós realizemos. E em 2022 que você busque no Senhor os dons para que você possa exercer com eficácia a obra do Senhor. Ah, Senhor, me dá o dom de cura, me dá o dom de profecia, me dá o dom de operação de milagres. Busca isso, porque é isso que está faltando. Está faltando em nós esse engajamento com o reino de Deus. Estamos frequentando a igreja, achamos bacana cantar, né? Sentar aqui, ter comunhão. Muitos vêm para a igreja só por causa da comunhão, para ver o irmão, para ver o outro, para se encontrar, aquele encontro de final de semana, de domingo, né? E às vezes a gente vai levando a vida assim. E o nosso trabalho mesmo fica para trás. Não seremos galardoados, não teremos recompensa, porque o trabalhador é digno do seu salário. Se nós não trabalhamos, nós não vamos receber salário. E aí teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas poucos os trabalhadores ou os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a seara. A minha oração esta noite é falar, Senhor, mande obreiros. Senhor, transforme as pessoas aqui em obreiros valorosos para essa seara. E 1 João, a epístola de 1 João 4 diz assim, versículo 19 diz, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Nós temos essa convicção, né, que somos de Deus, mas que o mundo lá está no maligno. Mas nós não podemos abandonar o mundo, porque a nossa missão é resgatar aqueles que estão no mundo. São essas as grandes obras que Jesus disse que faríamos. Porque hoje, fisicamente, Ele não está aqui. Mas Ele deixou um povo capacitado, instruído para fazer essas obras. E esse povo é a igreja de Jesus.
Esse povo somos nós. Vivemos nesse mundo, um mundo mau, como diz aqui, o mundo jaz do maligno, o mundo está no maligno, é um mundo mau, com toda a sua força tentando destruir todos os valores, né, deixados por Jesus. O mundo hoje, irmãos, ele tenta destruir tudo aquilo que Jesus construiu. Tudo aquilo que foi construído em 2000 anos, em 2 milênios, o mundo hoje tenta destruir os valores. Tenta destruir a família, tenta destruir o amor, tenta transformar a relação em competição. Hoje é uma competição acirrada, até entre igrejas e entre irmãos de igreja. É um querendo ser melhor do que o outro, maior do que o outro. É uma competição. O mundo tem implantado isso aqui. Mas como eu digo aqui, Deus nos chamou para cooperar um com o outro. Ser cooperadores. Obrigado, Gilmar. Então vivemos essa guerra, nesse mundo, e isso gera muitos conflitos em nós. Porque nós até declaramos, falamos, Senhor, nós não somos desse mundo, estamos aqui, mas não somos daqui. Mas nós somos muito apegados às coisas desse mundo. Somos muito apegados. Ninguém quer abrir mão das coisas desse mundo a favor do reino. Então é esse conflito que nós vivemos. De um lado a gente fala, não, a gente não é daqui. Mas a gente não pode ficar sem as coisas daqui. Mas a gente não pode rejeitar ou deixar as coisas daqui. E a gente fica pegado, fica essa briga interior que Paulo fala, que é o homem espiritual contra o homem carnal, essa guerra dentro de nós, né? Querendo, às vezes, a gente quer sobressair, a gente quer ser melhor do que o outro, a gente quer fazer isso, fazer aquilo, né? Se alguém aparece, final de ano é terrível, né? As pessoas compram um monte de coisa. Aí o vizinho lá compra uma televisão eu nem sei agora qual é a polegada maior. Eu nem sei. A minha ainda continua sendo de 23 polegadas. E ainda vai ser assim por algum tempo. Mas aí o vizinho entra com aquela caixa, vem no ônibus, tá? Não, agora tem Uber, né? Bota em cima do teto do Uber, porque não dá para botar dentro. E aí chega em casa, né? Sorridente, aí comprei a televisão. E aí a gente que é crente está ali do lado, lá, tá trabalhando, está uma dificuldade tremenda, a gente vê o ímpio, né, fazendo essas coisas, se dando bem, né, chegando com televisão, a gente fica, não, tem que comprar um também. A gente entra num financiamento, entra num cartão de crédito, né, só porque a gente acha que aquilo é uma bênção, e aquilo pode ser bênção na nossa vida. Não é. Bênção para nós é fazer a vontade do Pai. Irmãos, essas coisas, né? Eu queria, televisão eu queria cortar. Às vezes eu vou lá para o sítio, eu tenho sido com alguma frequência, né? Então, lá não tem televisão. Ou lá a gente vê pela internet YouTube, e é só. Não tem... É YouTube ou YouTube, né? Não, tem Netflix também. Tem esses dois aí. Mas, rapaz, é uma tranquilidade. Quando eu estou lá, sozinho, que às vezes eu vou sozinho, a pastora fica aqui, 7 horas da noite, 6 horas, estou de banho tomado na cama, dormindo. Apago tudo e vou para a cama. Uma coisa maravilhosa. Não tem vida melhor do que isso. Porque essas coisas, irmão, só tiram de nós a paz, a tranquilidade, só enche a nossa mente com besteira, com coisa ruim. E a gente fica querendo competir com o mundo lá fora em ter essas coisas também. Então, precisamos mudar os nossos valores. E aí vivemos esse conflito, né? Declaramos que não somos do mundo, mas somos muito apegados às coisas do mundo. Então precisamos ter coragem e ousadia para
ver a mesma coisa que Jesus via, ou que Jesus vê, que é ver com compaixão, ver a necessidade, ver, né, a pessoa, né, ver a semelhança de Cristo, e não o que as pessoas fazem, porque Jesus, ele é contra o que elas fazem quando é pecado, mas não é contra a pessoa, porque ele veio para todos. Ele se entregou na cruz por todo mundo. É por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aqui. E é por isso que através de nós, outros têm que vir para cá também. Vir para cá, que eu digo, é vir para o reino de Deus. Não estou falando, tem que vir para a igreja de Nova Vida, não. Mas tem que aceitar Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, através de nós. Essas são as obras grandes que precisamos fazer. E a outra coisa, irmãos, é ter coragem para permanecer com a mão no arado. Você meteu a mão no arado, irmãos? Não desista, não saia. Tu pegou o arado, vai em frente. Porque Jesus tem uma palavra que nos incentiva a agir assim, porque ele fala assim, aquele que mete a mão no arado e olha para trás não é digno dele. Antes você não tivesse metido a mão no arado. Né? Mas já que meteu, irmão, vai avançar. Vai em frente. Não desista. Não largue no meio do caminho, porque senão Jesus não vai ter prazer em você. Jesus disse, está lá em Lucas isso, Lucas 9, 62. E Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você está aqui hoje, você em algum momento meteu a mão no arado. Você está aqui, segurando. Não largue, porque senão você vai ter a vida comprometida. Se você sair, você vai ter a sua salvação comprometida, eu posso até dizer isso. Porque não é apto para o reino de Deus. Ou seja, está inapto a entrar no reino de Deus. Então, irmãos, que o nosso coração, ele possa ter espaço para buscar essas coisas do Senhor, da parte de Deus. Que 2022, irmãos, seja um ano diferente para nós como igreja. Diferente. Não seja um ano de consumismo, um ano em que a gente esteja preocupado em ter, em encher a nossa vida de coisas que vão ficar aí, mas que a nossa preocupação seja em ser melhor a cada dia. Ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Esse é o meu objetivo. É isso que eu quero e é isso que eu peço ao Senhor. Que eu seja em 2022 uma pessoa diferente daquilo que eu fui até agora. Porque até agora eu tenho sido egoísta, eu tenho pensado em mim, eu tenho feito coisas que me agradam e muitas das coisas que me agradam não agradam ao Senhor. Então que 2022 a gente possa refletir e não perguntar ao Senhor, né, pedir ao Senhor algumas coisas como nós pedimos, mas perguntar a Ele qual é a vontade dEle para a nossa vida. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida em 2022? Não precisa rasgar o papel que está aqui, mas isso aqui pode se transformar na vontade de Deus, se você colocar aos pés do Senhor e falar assim, eu quero isso, mas para isso, para glorificar o teu nome. Não para me exaltar, não para me mostrar maior, porque o crente é vaidoso. O crente acha que só ele é digno de receber as coisas de Deus. Só ele. E muitas vezes arrogante. Quando fala, não, Deus me deu. Deus dá para quem Ele quer. Muitas vezes nós temos,
mas não foi Deus que deu. É duro, né? Às vezes a gente tem ali, porque, irmãos, lá no mundo tem um monte de gente rica. Quem que deu para eles? Muitas coisas, irmãos, são compradas. A gente vê muita corrupção no meio político, na sociedade e dentro da igreja. Pessoas querendo barganhar para ter alguma coisa. Mas que 2022, irmãos, a gente possa refletir nisso. E que a nossa vida seja diferente. Se você deseja isso para a sua vida como cristão, se você deseja, comece a buscar. Comece a buscar a ser igual a Jesus, igual a Deus, como filho amado. E aqui é o que Paulo nos diz. Colossenses, para a gente finalizar, primeiro capítulo, versículo 26 diz: o mistério que estava oculto desde todos os tempos, ou todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Coisas que estavam ocultas, hoje é manifesta à igreja, aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Que Cristo cresça em nós a cada dia. Que 2022 a gente possa realmente ser o espelho de Cristo nessa terra, para as coisas melhorarem. Não só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Essa é a palavra para nós esta noite. Grandes coisas o Senhor fará no nosso meio em 2022. Mas grandes coisas para a glória dele. Você vai ser um instrumento usado, se você quiser, para glorificar o nome do Senhor. Você vai ser uma pessoa, um homem e uma mulher, cheio de unção, cheio dos dons que Deus tem reservado à sua igreja. Deus vai distribuir dons a esta igreja. Eu profetizo isso, que Deus vai distribuir dons. Comece a buscar. Comece a buscar em Deus. Jesus, ele fala, quem quiser pede que eu dou. Se você quer, pede que ele dá. Mas pede para a glória dele. Que você diminua, que eu diminua e que ele cresça.